Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração. Bom dia, graça e paz sobre a sua vida e a sua família. Nós estamos dentro da nossa série Um Coração Comprometido, queridos, né, que é a nossa série do mês de agosto. Primeiro, nós vimos um exemplo do próprio Jesus, o nível de compromisso que ele teve conosco, consigo mesmo, com as palavras do seu Pai, a vontade do seu Pai Celestial. E ele não é aquele tipo de pessoa que fala, faça o que eu faço, mas não, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Não, pelo contrário, ele falou para fazer e ele foi o exemplo supremo de tudo aquilo que ele nos mandou fazer, querido. Ele tinha um compromisso de uma forma assim toda especial, que custou a sua própria vida para nos ter ao seu lado, reconectados com Deus. Depois nós falamos um pouquinho sobre o compromisso com você, o compromisso conosco mesmo. Alguém que tem um compromisso consigo mesmo dificilmente está jogando alguma área da sua vida fora. Depois nós falamos um pouquinho sobre compromisso com Deus. Não tem sentido se nós não tivermos um compromisso verdadeiro com o nosso Deus, nada na nossa vida que vai, por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce, vai ter algum resultado eterno. Todos os resultados serão pífios, porque mesmo que sejam os maiores e melhores dessa terra, ficarão apenas nesse plano existencial, e nós não fomos feitos apenas para viver dentro dessa estrutura terrestre, física, transitória, passageira, efêmera, mas nós fomos feitos para a eternidade, onde nós já estamos. E viver dessa forma, com essa perspectiva, faz com que a gente tenha um compromisso verdadeiro com o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre ter um compromisso com as coisas que Deus te deu. Uma das coisas que os meus pais me ensinaram na minha infância e que ficou registrada em meu coração é que tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que chega à sua casa, que você consegue comprar, você precisa utilizar com sabedoria, com responsabilidade e utilizar ao máximo. Verdadeiramente tudo o que você consegue fazer com aquilo que você conseguiu comprar, que Deus te deu. E isso ficou registrado em meu coração, queridos. E eu procuro passar isso para os meus filhos hoje, né? De vez em quando eles aparecem com algo ali, falam assim: olha, pai, não dá mais para usar isso aqui, ou isso aqui já se acabou, a gente precisa comprar algo novo, a gente precisa fazer outras coisas. Mas invariavelmente, sempre que eu vou ali para pegar, né, aquilo que eles estão falando que não dá para usar mais, a gente percebe que dá para usar sim. E aí eu chamo eles e eu explico que nós precisamos usar com excelência, com responsabilidade, usar o máximo, né, daquilo que Deus nos deu. Eu explico que aquilo que Ele nos deu custou, queridos, um valor, e esse valor fez com que o pai e a mãe tivessem que ficar longe deles, né, trabalhando, se esforçando, investindo tempo, investindo nossa vida para comprar, para ter aquilo que eles estão usando. Então nós temos que usar realmente ao máximo, até que acabe verdadeiramente tudo aquilo que nós conseguimos, né? E além disso, né, o mais importante é que aquilo que nós estamos usando, que nós temos em nossa casa, é justamente um presente de Deus para nós. E isso tem que ficar vivo no coração dos nossos filhos. E por isso nós não podemos usar de maneira irresponsável o presente que Deus nos deu, que é tudo na verdade, a nossa vida, o nosso tempo, nossos relacionamentos, nossos bens materiais, a nossa capacidade, tudo que está, querido, ao nosso lado, tudo que está dentro de nós é um presente de Deus. Nós temos que tratar com carinho e usar com responsabilidade e usar com excelência, fazer o máximo para que o seu reino, né, para que o propósito de Deus seja alcançado nessa terra e em nossas vidas. E também eu procuro lembrar eles que aquilo que talvez eles estão querendo jogar fora ainda, e que ainda dá para usar, muitas pessoas não podem ter aquilo. Então trata-se justamente de uma gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Isso acontece de vez em quando conosco também, na correria do nosso dia a dia. Nós perdemos de vista que tudo que Deus nos deu, desde a nossa vida espiritual, emocional e física,
cada partezinha do nosso espírito, da nossa alma, cada característica da nossa alma, do nosso corpo físico, do local onde nós estamos, do ambiente que nós formamos, das pessoas que estão ao nosso lado, das situações pelas quais nós passamos, da nossa capacidade, talento, dons que nós temos, em tudo, queridos, tudo isso é um presente que Deus nos deu. E nós o honramos quando nós usamos tudo isso ao máximo, com excelência e também com responsabilidade. É muito importante nós termos essa visão que tudo aquilo que está em nós e que está ao nosso lado, que está à nossa disposição para nós usarmos e vivermos nessa terra, é um presente de Deus. Não vem apenas da conquista ou do merecimento, né? Porque eu trabalhei, porque eu consegui. Muitas pessoas vivem dessa forma e por isso que passam, queridos, extremamente com tanto peso sobre a sua vida. Mas quando nós entendemos que a nossa casa, que o nosso carro, que a roupa que nós estamos usando, a água que nós estamos bebendo, ela vem de Deus como um presente, né, do seu coração, uma doação do seu coração através da graça, do seu amor para as nossas vidas, nós querendo agradar, né, nosso coração querendo agradar a Deus, nós usamos isso com a maior das responsabilidades, verdadeiramente com a nossa consciência ligada naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos vivendo. Porque dessa forma nós conseguimos honrar ao Senhor, valorizar o Senhor em nossas vidas, querido, quando nós tratamos bem daquilo que Ele nos deu. E Ele entregou para nós, querido, coisas importantes que nós precisamos ter essa visão estabelecida dentro do nosso coração. E eu queria compartilhar com você um versículo que está ali em Lucas, capítulo 19 e o versículo 13. Ali está escrito assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Essa aqui é uma parábola que Jesus contou ali no capítulo 19 do livro de Lucas, falando que havia um senhor, e esse senhor, ele foi tomar uma cidade, um reino que era distante. E aí quando ele sai, né, da sua possessão, das suas terras, ele chama esses 10 servos e ele entrega uma mina para cada um, queridos, né? Deu-lhes 10 minas para 10 servos, uma mina para cada um, e deu a seguinte ordem: negociai até que eu venha, até que eu volte, negociai isso que eu estou entregando para você, porque quando eu voltar eu vou pedir conta. E ele faz isso. Então ele sai e aí ele passa um tempo longe daquela sua possessão. Quando ele volta para suas terras, ele então chama os seus servos para que eles prestassem conta daquilo que ele entregou, daquilo que ele deu, para que eles pudessem negociar, trabalhar, realmente fazer com que as coisas acontecessem. Os 2 primeiros servos, eles são abençoados. Você vê ali a partir do versículo 17, eles sendo abençoados, eles são fiéis no mínimo, então eles conseguem ter uma bênção, um upgrade, né, do seu Senhor, e eles são então completamente abençoados. Mas teve um deles que resolveu não negociar aquilo que Deus entregou, ou melhor, aquilo que o Senhor entregou para ele. E aí, queridos, ele é punido por isso, porque o Senhor, ele entregou algo esperando que a gente, né, que aquele servo usassem para a glória do seu reino, para justamente o seu propósito, a sua missão acontecesse. E nós que entregamos um dia a nossa vida para Cristo Jesus, nós estamos também na posição destes servos. Talvez antes de Jesus Cristo nós entendíamos que tudo aquilo que nós temos, a minha capacidade de me relacionar, a minha capacidade de conseguir recursos, a minha capacidade talvez de trabalhar com uma máquina, de trabalhar em relação com as coisas da internet, ou fazer algum tipo de alimento, ou então trabalhar em algum serviço executivo de liderança, não importa o que for, nós achávamos que isso é simplesmente uma competência que nós tínhamos, desenvolvemos para o nosso próprio uso. E aí então, consequentemente, nós acabamos entendendo que tudo aquilo que a gente vai conquistando é o nosso merecimento. Mas isso serve para uma vida que é independente de Deus. A nossa vida não é independente de Deus, querido. Nós somos dependentes de Deus.
E um dos nossos grandes desafios, com a ajuda do Espírito Santo que mora dentro de nós, que mora no nosso espírito, afinal, nós somos templo do Espírito Santo, é entender que nós a cada dia precisamos ficar mais dependentes de Deus. E para ficar mais dependente de Deus, nós precisamos ter um conhecimento da sua palavra, conhecimento dos seus princípios, dos seus valores, da sua vontade para a nossa vida. O Senhor Jesus foi a pessoa mais independente do mundo, do sistema do mundo, de qualquer coisa que este mundo impusesse sobre a sua vida, mas foi alguém completamente, 100% dependente do Pai Celestial, do Espírito Santo. Por isso ele veio para cumprir a vontade do Pai. E nós estamos sendo formados à semelhança de Cristo Jesus. Por isso, esse entendimento de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que foi me dado, tudo aquilo que eu estou próximo, que está próximo de mim, seja os meus relacionamentos, seja o ambiente onde eu estou, seja o lugar onde eu estou, o tempo e espaço que eu nasci, seja os dons e talentos que foram depositados dentro de mim, querido, seja os recursos que eu tenho, sejam eles grandes ou não, ou qualquer outra coisa, seja no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico, no mundo exclusivamente material, queridos, em tudo, nós recebemos a graça de Deus. Desde o ar que nós respiramos, desde o nosso coração batendo dentro do nosso peito, essa é a graça de Deus. Ele nos deu, é um presente dele para nossas vidas e nós precisamos negociar com tudo isso. Negociar para quê? Para nós ficarmos ricos, para que nós possamos ter muitas coisas nessa terra, como é justamente o foco da grande esmagadora maioria das pessoas. Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos negociar com tudo isso que Deus nos deu para a glória do seu nome, para que a gente possa, no final de todas as coisas, entregar o resultado para Ele. Todo cristão sabe que um dia nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Isso não pode ser algo esquecido dentro do nosso coração. E ali dentro, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, nós prestaremos conta de tudo que o Senhor nos deu, do local onde Ele nos colocou, daquilo que Ele esperava que nós fizéssemos, e para que a gente fizesse, Ele nos deu essa mina, Ele nos deu esse tesouro, Ele nos deu essa base de negociação, e Ele espera que nós façamos tudo, querido, para cumprir o seu propósito, a sua missão nessa terra. Nós não estamos aqui vivendo apenas uma vida avulsa, uma vida que é para nós mesmos, uma vida que é para o nosso próprio conforto, para construir algo que no máximo vai deixar um legado para minha família. E normalmente quando a pessoa pensa em legado, a pessoa pensa em algo material, eu quero deixar uma casa para o meu filho, um carro, talvez uma profissão, um dinheiro no banco. Tudo isso é bom, querido, mas isso é o mínimo do mínimo, querido. O que nós precisamos entender é que aquilo que o Senhor nos deu não é nosso, é dele, é um presente dele para nós, e nós temos a oportunidade de ser administradores, de sermos justamente essas pessoas que vão fazer com aquilo que Ele nos deu o melhor. Muitas pessoas ficam sentadas esperando e querendo, achando que eu preciso de mais, eu preciso ter coisas maiores. Eu queria estar em outros locais, ter nascido em outras famílias, em outro país, ter mais oportunidades. Mas na verdade não foi essa a vontade de Deus. O Senhor Ele nos colocou exatamente no local onde Ele nos queria e nos deu justamente os talentos, os dons que nós podemos desenvolver para usarmos nesse local para a sua glória. Veja se essa vida não é uma vida de valor, uma vida que faz sentido, uma vida que tem motivação, uma vida que tem objetivo, que tem propósito, que tem missão e consequentemente que vai ter as portas abertas, porque se eu me comprometo a viver completamente com aquilo que Deus, usar aquilo que Deus me deu para cumprir o seu propósito, as portas têm que se abrir, porque é uma promessa dele nas nossas vidas, querido. Muitas pessoas não conseguem as portas abertas, não conseguem viver de maneira plena, justamente porque estão usando aquilo que Deus deu para elas, para o seu próprio fim, Elas se tornam fim em si mesmo. Então isso que acaba trazendo muito peso sobre a vida das pessoas, porque quando você acerta, você é o máximo, mas quando você erra, você também
acaba se desvalorizando, e nós não podemos pensar assim. Eu tenho um costume que as pessoas já conhecem. Quando as pessoas me pedem, por exemplo, para ir orar por algum bem, um carro ou então uma casa, eu sempre faço o mesmo discurso. Eu olho para aquela chave, mostro para a pessoa e falo: isso aqui não é seu, isso aqui é um presente de Deus para a sua vida. De maneira que você não pode se orgulhar de ter conseguido sozinho esse bem, mas se eventualmente você perder esse bem, você tem que lembrar que Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, para que o nosso coração não fique preso às coisas dessa terra. Nosso coração tem que estar entregue completamente ao nosso Deus, e todos os dias nós precisamos levantar, ter a consciência de que existem capacidades, talentos, e que nós temos tudo à nossa volta para que a gente possa atuar dentro dessa faixa onde Ele nos colocou de vida, para a sua honra e para a sua glória. Então a proposta é: com aquilo que Deus me deu, o que é que eu vou fazer hoje? Tenha compromisso com o que Deus te deu, que não precisa ficar invejando aquilo que o outro tem, que você gostaria de ter, de maneira nenhuma. Talvez nós termos uma pessoa como um objetivo seja bom para que nós possamos chegar, né, talvez aquele patamar onde ele está, ter como algo visual, mas nós não podemos invejar e querer, ficarmos paralisados querendo o que o outro tem, o que o outro está fazendo. Não, Deus já depositou dentro de nós as nossas qualidades, e Ele não espera que você use a qualidade do outro para a sua glória, mas que você use as qualidades que Ele depositou dentro de você. Então tenha compromisso com aquilo que Deus te deu, faça e viva tudo para a glória dele, e você vai perceber como a sua vida vai ter um sentido eterno nessa terra e na próxima. Deus abençoe a sua vida e a sua família.